Olá, oitavo ano, estamos de volta no nosso último capítulo, né, da nossa apostila, e a gente vai falar hoje sobre campo elétrico. Quando a gente fala de campo elétrico, a gente primeiro tem que entender o conceito de campo, tá? Então, quando a gente fala de campo, a gente está falando de forças que não precisam de contato. Então, por exemplo, a gente sabe que a Terra ela tem um campo gravitacional em volta dela. E esse campo gravitacional influencia, né? Então, por exemplo, se você pegar uma caneta e você soltar, essa caneta não vai ficar flutuando por aí. Essa caneta vai cair. Ela vai cair por quê? Porque ela sofre a ação do campo gravitacional. Uma força de gravidade vai puxar essa caneta para baixo, certo? Então, essa é a ideia de campo. São forças que não precisam de contato. Então, o campo elétrico, ele é a região aonde vai estar ocorrendo interações elétricas entre as cargas elétricas, certo? Então, se eu tiver aqui, ó, uma carga positiva, pelo simples fato dessa carga estar aqui, ela já está influenciando ao redor dela. E as cargas que se aproximarem, elas vão sentir essa influência através de uma força, tá? Então, por exemplo, se eu tenho essa carga aqui, eu vou chamar essa carga de quê, tá? É a minha carga fonte. Ela está aqui fixa, ela é positiva. Se aproximar uma outra carga dela, que é essa daqui, essa outra carga, ela vai ser influenciada por ela vai sentir uma força elétrica. Nesse caso, essa é positiva e essa também é positiva. Então, ela vai ter uma repulsão, certo? Essa é a ideia. Mas lembrando que isso que eu acabei de fazer é como se fosse um teste, mas só dessa carga estar aqui, ela já está exercendo uma influência ao redor dela, ok? E agora a gente vai falar sobre direção e sentido do campo elétrico. Então, olha só, o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, ele pode ser representado por vetores. Esses vetores podem estar entrando ou eles podem estar saindo do vetor. Isso vai variar de acordo com o sinal da carga, tá? E é o que a gente vai entender agora. Então, vamos lá. Nesse primeiro desenho aqui, ó, eu tenho um campo elétrico de carga positiva, tá? Sempre que o campo elétrico tiver carga positiva, por uma convenção, o sentido vai ser sempre de afastamento. Então, as setinhas vão estar saindo, ok? Agora, quando a carga for negativa, que é esse caso aqui, também por convenção, ele sempre vai ter um sentido de aproximação, como se estivesse entrando. Então, repara que quando a minha carga é positiva, as minhas linhas de força são linhas de força de afastamento. E quando a minha carga é negativa, as minhas linhas de força, elas são de aproximação. É como se ela estivesse entrando, ok? Agora a gente vai falar sobre a relação entre a força elétrica e o campo elétrico, tá? Então vamos entender o seguinte, melhorar o que eu já tinha começado a falar. O campo elétrico, o sentido dele, a gente acabou de falar, que ele depende do sinal da carga. Então, nesse caso aqui, a minha carga é positiva. Então, eu já sei que as minhas linhas de afastamento, as minhas linhas de força, desculpa, elas são de afastamento, ok? Então, eu peguei essa carga aqui, que eu tô chamando de Q, e eu coloquei ela fixa. Ela tá aqui, ela está fixa, ok? Aí eu fui lá, peguei uma outra carga, que eu tô chamando aqui de Qzinho, e eu coloquei num ponto, tá? Esse ponto aqui eu estou chamando de P1. Quando eu colocar essa carga no P1, ela vai ser influenciada por essa carga Q? Ela vai ser influenciada sim, certo? E quando ela for influenciada, uma força elétrica vai atuar nela, certo? Que nesse caso vai ser uma força elétrica de repulsão, tá? Porque as duas são positivas. Se ela fosse negativa, seria uma força de
atração. E aí não importa, não é porque eu coloquei ela aqui no P1 que isso vai acontecer. Se eu colocasse aqui no P2, no P3, no P4, no P5, nas outras posições, ela também sofreria essa influência. Por quê? Porque, ó, aqui eu tenho um campo aonde Q está atuando. Eu tenho um campo elétrico. Então, na posição que eu colocasse, ela sofreria influência, ok? Então, a gente vai definir essa relação entre a força e o campo elétrico como sendo o quê? A força elétrica, que está sendo representada por F, vai ser igual à carga, que está sendo representado por Qzinho, multiplicado pelo campo elétrico, que está sendo representado pela letra E, ok? A unidade do campo elétrico que a gente vai trabalhar vai ser Newton por Coulomb, tá? Porque a gente vai entender o seguinte, o campo elétrico, ele vai ser encontrado através do quociente entre a força elétrica é dada por Newton, e a carga elétrica, que é dada por Coulomb. Dessa forma, então, a unidade que a gente vai trabalhar vai ser essa daqui, Newton por Coulomb, ok? Agora a gente vai falar sobre campo elétrico de várias cargas, tá? Então, quando um campo elétrico ele é gerado por mais de uma carga elétrica, cada carga elétrica possui o seu próprio campo elétrico, independente dos demais. Então, pensa comigo. Aqui eu tenho uma carga elétrica, certo? Essa carga elétrica possui o seu campo elétrico. Essa outra carga também possui seu campo elétrico. E essa outra carga também possui seu campo elétrico. E essa daqui não é diferente. Então, cada carga dessa, que está sendo representada aqui, ela possui o seu próprio campo independente das outras, ok? E aí, o que a gente faz? A gente traça retas, tá? A gente vai traçando retas de um ponto que a gente deseja analisar, certo? E aí, o campo elétrico em um ponto do espaço, olha o ponto aqui, cadê? Aqui, desculpa. Ele vai ser a soma vetorial desses campos individuais. Então, nada mais vai ser do que o campo, a soma dos campos que estão aqui. O campo 1 somado do campo 2, do campo 3 e do campo 4, ok? Vale a gente analisar mais um pouquinho aqui, só para entender uma coisa. Eu posso afirmar para vocês que esse campo aqui e esse campo aqui, esse E1 e o E3, eles são positivos. Eles são positivos por quê? Porque as linhas de força deles são de afastamento. Então, eu posso afirmar que eles são positivos. Já esse campo aqui, ó, o E2 e o E4, repara que a linha de força dele está para dentro. Então, eu posso afirmar que eles são negativos, ok? Agora, a gente vai falar das linhas do campo elétrico, tá? Quando a gente fala de linhas de campo elétrico, a gente está falando de retas ou de curvas imaginárias que se orientam, tangencialmente no mesmo sentido do campo elétrico. Então, cada ponto desse, ele é tangente ao vetor campo desse ponto, tá? Eles são orientados no sentido do vetor campo elétrico. Então, por exemplo, aqui no ponto A, eu sei a direção do campo elétrico, ó. No campo B, eu sei a direção do campo elétrico. No campo B, aqui no campo C e aqui no campo D também, ok? Então, em cada ponto, eu posso saber a direção do campo elétrico. E agora a gente vai falar do campo elétrico uniforme, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Quando o corpo elétrico tiver a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido em todos os pontos, ele vai ser o quê? Uniforme. As linhas de forças devem ser paralelas ao vetor do campo elétrico. Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Eu tenho duas placas condutoras, tá? Essas placas, elas são planas e elas são iguais, tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma placa
que está sendo representada aqui de vermelho, e uma que está sendo representada de azul. Essas plaquinhas são condutoras, são planas e são iguais, tá? Elas foram colocadas paralelamente, as cargas são da mesma intensidade, só que o sinal delas é ao contrário. Repara que a vermelha é positiva e a azul é negativa, tá? Se o sinal é ao contrário, o campo elétrico delas, né? No caso, como a mesma intensidade é praticamente tudo igual, só troca o sinal, o campo elétrico gerado entre elas, ele vai ser uniforme. O que está acontecendo aqui? As linhas de força que estão saindo da placa positiva e estão chegando lá na placa negativa perpendicularmente. Então, na região onde as linhas de força são paralelas e igual a nível de espaço, o campo delas também vai ser o quê? Vai ser uniforme, ok? Então, aqui eu separei 3 exercícios para a gente ver o tipo de pergunta que geralmente vem, tá bom? Então, uma base. Então, vamos lá. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme. Aí ele me diz que Q é igual a 2,7 microcoulomb no vácuo. E aí ele está me dando o valor de K0, que ele não é obrigado a dar, tá bom? E aí, vamos lá. Quando eu quiser saber a intensidade do campo elétrico, eu vou estar utilizando essa fórmula aqui, tá bom? E aí vamos fazer o reconhecimento. E vai ser o campo elétrico, ok? K0, a gente já sabe que ele é uma constante de 9 multiplicado por 10 elevado a 9. Não mudou, tá? Qzão vai ser a carga geradora do campo elétrico, que por sinal ele já está me dando na questão. E esse D2 aí, ele é a distância do ponto que eu estou analisando até a carga geradora. Alguns autores, ao invés de D2, colocam R2, tá? Então, tanto faz, D2 ou R2. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, igual da outra vez, é o reconhecimento, certo? Então, vamos lá. O E é o que eu quero descobrir, então, faço nada. Quem é K0? K0 eu já sei que é uma constante. É 9 vezes 10 elevado a 9. Então, eu já fiz o reconhecimento dele aqui. Quem é Q? Que a questão já está me dando, né? Que é 2,7 microcoulomb. Só que a gente vai pegar aquela mesma colinha da aula passada, tá bom? Então, vocês vão vir aqui na colinha, né? Que já deve até estar mentalizado. E vocês vão ver que o microcoulomb, a gente eleva o 10 a menos 6. Então, o que eu faço? 2,7. Deixa eu fechar aqui o pincelzinho só para vocês verem aqui na tabela, ó. Tá vendo? O microcoulomb, eu elevo 10 a menos 6. Então, vai ficar o quê? 2,7 multiplicado por 10 elevado a menos 6, certo? Então, eu já consegui identificar 2. E o D vai ser a distância, né? Que ele tá me falando que é de 3,0 milímetros. Só que a gente já falou que tem que ser em metros. E aí eu venho mais uma vez na colinha, milímetro passando para metro, eu pego esse 3 e multiplico por 10 elevado a menos 3. Agora que eu já tenho meus dados aqui bem bonitinhos, é só jogar na fórmula e agora é fácil, né? Então, o meu campo elétrico vai ser igual a quem? K0, já tá aqui, ó, 9 multiplicado por 10 elevado a 9, multiplicado pelo meu Q. Aí o meu Q tá aqui, ó, 2,7 multiplicado por 10 a menos 6. Dividido, né, pelo meu D, pela minha distância. Então, eu vou pegar 3 multiplicado por 10 elevado a menos 3 e coloco essa galera toda ao quadrado, certo? Agora, é o mesmo esquema da outra. Eu vou multiplicar esse por... Deixa eu pegar o pincel de novo, que tá muita bagunça. Então, eu vou multiplicar esse com esse, certo? Então, 9 vezes 2,7 vai me dar 24,3. Vou repetir minha base 10 e vou resolver os expoentes, que deu 10 elevado a 3. A mesma coisa embaixo. Esse 3 aqui, ele está elevado ao quadrado, então vou resolver somente ele, que aqui vai ser 9, né? 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E multiplico, aí, mesmo esquema.
vou repetir minha base 10 e vou resolver meus expoentes, que nesse caso vai dar menos 6. Agora, eu vou dividir esse com esse, então 24,3 dividido por 9 vai dar 2,7. Multiplicado por, mesmo esquema, vou repetir minha base 10 e vou resolver os expoentes, que nesse caso deu 9. Então, o meu campo elétrico, ele é quem? 2,7 vezes 10 elevado a 9, olha aqui a unidade que eu estou trabalhando, Newton por Coulomb, ok? Agora, a gente vai ver uma outra questão de vetor, né? A figura a seguir representa a configuração de linhas de campo elétrico produzida por... Aí repara que você tem aqui 3 pontos, né? O A, o B e o C. Olhou a figura, viu seta para lá, seta para cá, continua lendo. 3 cargas pontuais, todas com o mesmo módulo Q. Os sinais da carga A, B e C são respectivamente. Aí você vai lembrar o quê? Quando a carga é positiva, as linhas de força são de afastamento. E quando elas são negativas, as linhas de força são de aproximação, certo? Então, se você está vendo que essas linhas aqui do A, ó, estão se afastando. Essas linhas do C estão se afastando, ó. Está se afastando, inclusive, para cá e para cá. Já o B, repara que todas as setas é como se estivessem entrando no B. Então, o A é o quê? Positivo, o B é negativo e o C também é positivo, certo? Aí, positivo, negativo e positivo, ó. Letra E. Ó, mesmo esquema dessa aqui. Às vezes, quando a gente olha, a gente assusta, né? Parece até uma aranha. Mas não, linha de força normal, ó. As linhas de força do conjunto de carga Q1 e Q2 são mostradas na figura. Aí, repara que aí você tem Q1 amarelinho e você tem Q2 também amarelinho, certo? Para originar essas linhas, os sinais de Q1 e Q2 devem ser, respectivamente, aí você vai analisar mais uma vez, ó. Quando você olha para Q1, você vai perceber que as linhas de força estão o quê? Para fora, ó. Elas estão saindo, elas estão se afastando. Até aqui, ó. Elas estão se afastando. Já no Q2, repara que as setinhas estão entrando, ó. Estão entrando aqui e aqui também, ó. Elas estão vindo aqui em direção a entrar. Então, nesse caso, se Q1 está afastando, ele é positivo. E Q2 está recebendo, está chegando, ele é negativo. Então, seria positivo e negativo, que é a letra C. Ok? A gente finaliza, então, esse capítulo e fica para casa o último exercício dessa apostila, que vai da página 399 até a 402, ok? Um beijo para todos e até mais.